Bem-vindo ao meu canal Benita Bora Viajar. O classe A de Perito Moreno, formado por lindas e imensas geleiras, localizado numa enorme parque próximo à cidade de El Calafate, na Argentina. A natureza, as gigantescas paredes de gelo, blocos de gelo parcialmente derretidas, boiando na água. Uma praia para lá de inusitada, a beira-rio. O céu, as nuvens, a fauna, a flora, os detalhes do local, os estrombos provocados pelas paredes de gelo se desprendendo. Com essas madeiras podres caídas aqui, árvores que envelheceram e apodreceram, pode ter um contato direto com as águas geladas e vários icebergs de neve. Tudo isso é nesse parque aqui. Tem vários blocos de neve flutuando, uns maiores, uns menores, bem pertinho aqui, ó. E literalmente é gelo, esse gelo de geladeira. E olha a imensidão que tem, e cada bloco grande que tem, bem azul, parece isopor mesmo. Que espetáculo! A gente viu as geleiras lá de cima e agora dá de ver elas daqui de baixo para cima. Esse parque todo é realmente muito bonito, muito verde, nas encostas tudo, e muitas montanhas bem grandes. O gelo é úmido, molhado, mas ele não parece ser tão gelado que nem um gelo da geladeira, mas é consistente. A questão é que muitas vezes tem neve, blocos de neve já entre as pedras que sem água e acabam permanecendo sem desgelar por completo elas. Impressiona pela quantidade que tem e o tamanho dos blocos, uns pequenos, outros grandes. Outra coisa que chama muita atenção é os relevos que a água acaba fazendo dentro desses blocos de neve, que parece mais uns isopores furados, trabalhados pela natureza, como também suas cores azuladas, brancas e esverdeadas. Em cima das montanhas a gente consegue visualizar o desgaste das pedras também pelo processo das águas aqui, pelo constante movimento das águas. Mas é muito calmo, sereno, tranquilo aqui. Ouvir só o barulho das águas batendo. Infelizmente, algumas embarcações de pequeno e médio porte que acabam realizando o seu passeio aqui frente às geleiras ali atrás, chegam até esses pontos aqui mais próximos possíveis, mas que não se aproximam tanto das placas de gelo solta como também das paredes de gelo devido ao perigo de se desprender
de uma hora para outra uma pedra maior e acabar causando acidente. Essas embarcações acabam saindo do porto do filme anterior, que fazem todo esse trajeto aqui entre as geleiras, dentro desse parque de Perito Moreno aqui, entre essas diversas montanhas congeladas. Outra coisa que chama muita atenção aqui é a organização do parque. O parque todo tem um contorno de andaimes para você poder andar confortavelmente, seguramente e avistar toda essa beleza pela margem do rio, como também o processo a meio a essa natureza exuberante. Flores, árvores e com essas vistas maravilhosas das geleiras e das blocos de neve que estão se desprendendo constantemente e flutuando nessas águas tranquilamente. São os blocos de neve congelados no meio das pedras e acabam não degelando por completo, permanecendo assim intactas. E o número de pessoas de visitantes que tem nesse parque diariamente também surpreende. Tem um número bem expressivo de turistas também visitando esse local. Nesse ponto a gente consegue observar bem de perto a parede de 60 metros de altura de gelo, aqui nesse Parque Perito Moreno, que realmente é um espetáculo e conforme vai se aproximando a gente vê a quantidade maiores de blocos de neve desprendendo-se constantemente dessas geleiras. É a única geleira que está em equilíbrio constante, porque ela vai se congelando, como também vai se quebrando e se desfazendo rio abaixo. E tem vários desses caminhos entre as montanhas congeladas, algumas são acessíveis, outras não. Muitos podem fazer turismo entre elas, com passeios na neve ou passeios de barco, para conhecer as maravilhas que é esse Parque de Perito Moreno. E essas paredes de neve que impressionam constantemente está no verão e que, devido ao calor, deveria estar degelando por completo, mas livre entre o gelo e o desgelo. Até esse ponto podemos observar o parque na parte inferior dele e desfrutar desse passeio maravilhoso entre o rio, as geleiras e os desgelos. À medida que nos aproximamos, o impacto é imediato.
O tamanho impressiona, o silêncio emociona e o tom azul do gelo hipnotiza. Do perito moreno é sentir-se pequeno, grandiosidade da natureza. Diferente de muitas geleiras do mundo, o perito moreno mantém um raro equilíbrio entre avanço e retração. Periodicamente, grandes blocos de gelo se desprendem de sua face. Um processo natural que transforma o silêncio do ambiente em um espetáculo sonoro e visual. Com cerca de 5 km de largura, a parede de gelo que chega a 60 metros de altura, o glaciar Perito Moreno é um dos poucos do mundo que ainda está em equilíbrio, avançando e recuando naturalmente. O som do gelo se quebrando ecoa pelo lago, um espetáculo poderoso e inesquecível. As passarelas posicionadas permitem uma observação segura e privilegiada da geleira. O visitante é convidado não apenas a observar, mas a contemplar o fenômeno natural em constante transformação. O glaciar Perito Moreno permanece como um dos grandes símbolos da Patagônia Argentina, um patrimônio natural que revela em silêncio o movimento e a magnitude da natureza. Literalmente dá de ver que do lado de cá o mar é azul esverdeado, por isso é a causa do gelo ser azul esverdeado. E ele vai se formando com essa água aqui ao longo e com a água que vai descendo. Mas quando acaba quebrando ali, ó, a gente percebe que a textura da água do gelo muda lentamente a cor. Esse parque aqui de Perito Moreno realmente é um estouro de lindo. Olha só que paisagem, que vista exuberante. No verão vai descongelando aos poucos, mas no inverno aqui deve congelar completamente toda essa baía aqui, esse braço do mar. Isso é o parque aqui da Argentina. A gente consegue ver como acaba congelando a água também, com sujeira no meio, criando essas veias diferentes. É realmente uma obra de arte, um congelador no meio da natureza. Queria ver uma cair do lado de cá. A água nem se mexe, nada, né? Tudo completamente parado. Parece um cartão postal ali no lado. Um barco bem entre as geleiras. 70, 40 metros mais baixo, 70 mais alto. É a altura de gelo para formar um lugar desse.
Perito Moreno. 1901 ele começou pequeno, se formando, 2014 já está aumentando, 43 já está bem formado as geleiras e 2004 está assim. E 2020 aumentando cada vez mais. – 70 metros de altura, aproximadamente. – 44 quilômetros congelados. A escadaria que desce e sobe. E o outro bar aqui, ó. Olha que espetáculo. A gente vê que tem blocos de gelo que já vem flutuando de mais longe e acaba se aproximando mais ainda das geleiras aqui, parando aqui em frente, se agregando, se colando aos poucos. Já que essa água parece uma água bem parada, principalmente aqui onde é o ponto de encontro, a gente vê que a água está bem parada. Tem pouca movimentação por cima da água, só se estiver por baixo, por cima tem pouca. Descendo, descendo e descendo. Vamos se aproximando cada vez mais. Bandeira da Argentina, aqui no Parque do Perito Moreno. E esse é um dos pontos mais perto que se pode chegar. Ah, não, dá de descer mais ainda. Mais um pedaço que dá de descer. E aos poucos a gente vai vendo que a vista vai se ampliando. Esse lindo mar, calmo, sereno. Essa água parada ali, acaba encostando aqui nas geleiras. Olha ali, ó. Vimos uma queda, vi uma queda de água, uma queda, um pedaço que acabou de cair das geleiras agora. Que legal, esses estrondos que dá é o gelo caindo. Tão frio aqui em cima, ó, barulho de um. Esse foi grande. Caiu ali, ó, na frente, ó. Conseguiu filmar? Sim, só que a árvore tá um pouco na frente. Aqui do lado sempre tá caindo uns, mas são uns pequenos, não são tão grandes. Eu queria que caísse assim, bem grandão assim. Que foi? Um passarinho que veio também visualizar essa beleza da natureza aqui das geleiras. O céu aqui de Perito Moreno é uma arte à parte. Debaixo das geleiras, em cima a gente vê essas nuvens desenhadas com o sol saindo entre elas. É um espetáculo realmente ver a grandeza da natureza nesse lugar.
o sol refletindo e criando várias camadas de sombras. Mais ou menos 1 hora de caminhada. Para quem estiver muito cansado, para voltar ou para descer, tem elevador aqui que conduz para cima ou para baixo, como você preferir. Mas nós estamos encarando mesmo as escadas.